Oi pessoal do primeiro ano do ensino médio, essa daqui é a aula do dia 24/3/2020, uma terça-feira, e nós vamos dar continuidade ao que nós vínhamos estudando em álgebra, tá? Mais especificamente na parte de teoria dos conjuntos. Então, antes da gente começar a aula de hoje, eu queria fazer um lembrete com vocês sobre alguns símbolos que a gente usa em matemática com muita frequência, tá? Então, vamos lá. O primeiro símbolo que a gente usa aí com frequência, que a gente vai usar muito na aula de hoje, é este daqui, né? Maior que. Depois, menor que, maior ou igual e menor ou igual. Este símbolo aqui a gente já viu antes, é o símbolo do tal que, tá? O símbolo do infinito a gente vai usar hoje também. E o símbolo do conjunto dos números reais. Então, só para lembrar, o conjunto dos números reais é aquele formado pela união, né, do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Tudo bem? Então, esse conjunto para nós, até agora, é o maior conjunto numérico que nós conhecemos. Tudo bem? Vamos seguir. A aula de hoje é sobre intervalo real, tá? E antes de eu falar o que é um intervalo real, eu preciso lembrar sobre a reta real, tá? Então, como a gente tem aí infinitos números reais e a gente não tem buracos entre eles, digamos assim, a gente pode escrever todos esses números reais aqui em uma reta, né? Toda reta é infinita para os dois lados. Então, nós temos uma reta aqui e nessa reta a gente consegue representar todos os números reais, tá? É importante que a gente coloque aqui nessa reta um sentido de crescimento, então eu costumo colocar aqui a setinha, tá? Indicando que ela vai crescer da esquerda para a direita, tá? E a gente tem aqui os números em ordem crescente, tá? Igualmente espaçados, a gente tem os números em ordem crescente. Então, só um exemplo, né? Por exemplo, o número 0,5, ele está localizado aqui nessa reta real, aqui entre o 0 e o 1, na metade do caminho, né? 0,5 ou também 1 sobre 2, tudo bem? 0,5 é um número racional, tá? Agora, por exemplo, eu posso também identificar aqui nessa reta real um outro número, dessa vez um número irracional, por exemplo, o número raiz de 2, tá? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, então eu posso colocar 1,4 aqui, né? O número raiz de 2, tudo bem? Aproximadamente 1,4. Então, entre 1 e 2, né? Mais próximo do 1 do que do 2, talvez um pouquinho mais para a direita, tudo bem? Assim como, por exemplo, o número π vai ser 3,14, então ele está mais ou menos aqui, também é um número irracional, é aproximadamente 3,14, tá? Posso colocar também números negativos, se eu quiser. Então, por exemplo, o número menos 2,5, né? O número menos 2,5, ele vai ficar aqui, ó. Menos 2,5 está aqui, entre, né, na metade do caminho entre o menos 3 e o menos 2. Tudo bem? Então, isso é só para a gente lembrar o que é uma reta real, tá? E agora eu vou falar para vocês sobre intervalo real. Então, vamos lá. Para explicar melhor, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Então, vamos ao exemplo lá da letra A, tá? Eu representei aqui, neste exemplo da letra A, eu representei aqui um intervalo real, tá? Então, veja, eu tenho a reta real e eu tenho aqui os números, por exemplo, aqui de 1 a 5, tá? Então, quando eu faço essa linha aqui, essa cobrinha, né, entre os números 1 e 5, eu estou querendo dizer que esse intervalo real é o conjunto formado, né, pelos infinitos números que existem entre aqui o 1 e o 5. E esses números são números reais, né? Então, pelos infinitos números reais presentes entre 1 e 5. Então, por exemplo, o número raiz de 2, que a gente viu na última reta real, o número raiz de 2 está aqui, né? 1,4. Então, o número raiz de 2 está dentro deste intervalo, tá?
o número 3,5, o número 3,5 está aqui neste intervalo, assim como o número 4, o número 3, o número 2, o número π, 3,14 aproximadamente, também está dentro desse intervalo, tudo bem? Então, o que é um intervalo real? É um pedaço aí da reta real, tá? E aí, a gente precisa ficar atento que todo intervalo, né, ele tem que ter aí alguma indicação de começo ou de fim. Tem alguns intervalos que são infinitos para a direita ou infinitos para a esquerda, é isso que eu vou explicar para vocês agora. Então, por exemplo, na minha representação, isso daqui é uma representação geométrica, tá? Na minha representação aqui, eu coloquei no número 1 a bolinha aberta, tá? Então, veja, eu tenho aqui uma bolinha e uma bolinha sem estar pintada na sua parte de dentro. Então, é o que a gente chama de bolinha aberta, tá? Essa bolinha aberta, ela exclui o número. Então, isto significa que o número 1, por exemplo, ele não pertence a esse intervalo, tá? Então, o número 1 não está nesse intervalo. Quem que é o próximo número que está nesse intervalo? A gente não consegue dizer. Mas, por exemplo, 1,1 está aqui nesse intervalo, né? Porque ele está aqui para frente do 1. Mas o número 1 não está, tá? E aqui na outra ponta, a gente vê uma bolinha fechada, uma bolinha pintadinha aqui na parte de dentro, tá? Então, o que isso significa? Essa bolinha fechada, ela inclui o número, tá? Então, o número 5, ele pertence a esse intervalo. É um número deste intervalo, sim. Tudo bem? Então, esse intervalo é formado pelos números de 1 a 5, né? Os números reais de 1 a 5, excluindo o número 1 e incluindo o número 5, tá? Como eu falei para vocês agora há pouco, esta daqui é uma representação geométrica desse intervalo. Mas eu também posso fazer a sua representação algébrica, ou seja, eu não preciso ficar desenhando a reta real toda vez que eu for falar de um intervalo, tá? E essa representação algébrica, ela pode ser escrita de duas formas. A primeira forma é utilizando a notação de chaves, que a gente já viu anteriormente. Então, eu posso falar assim, ó, este intervalo é formado pelos números x, tá? Pertencentes a reais, e aí me desculpem a minha letra, tá? Tal que, aí eu coloco assim, ó, o número 1 é menor que x, tá? X, deixa eu só melhorar esse x aqui, x é menor que x, que é menor ou igual a 5. Tudo bem? E aí eu fecho a minha chave. Então, eu estou querendo dizer que o número x, que são os números que pertencem a esse intervalo, são maiores que 1 e menores ou iguais a 5, tá? Então, eu coloco aqui sem o igualzinho, porque o número 1 está fora desse intervalo, e com o igualzinho aqui, porque o número 5 está dentro desse intervalo, tá? Então, essa é a primeira maneira que a gente pode escrever esse intervalo aí da forma algébrica, tá? E eu também poderia escrever esse intervalo da seguinte maneira, ó. Ele é limitado pelos números 1 e 5. Então, eu coloco 1, ponto e vírgula, 5. Tudo bem? O número 1 está fora desse intervalo. Então, eu vou colocar agora um colchete, tá? Só que esse colchete, eu vou colocar ele virado para fora do número. Ele está dando as costas para o número 1. Tudo bem? Então, isso significa que o número 1 não pertence a esse intervalo. E aqui eu vou colocar um colchete virado para dentro, tá? Ou seja, esse colchete está abraçando o número 5. Então, isso significa que o número 5 pertence a esse intervalo. Então, esse intervalo é formado de novo, né? Pelos números de 1 a 5, excluindo 1 e incluindo o número 5. Tudo bem? Agora vai ficar mais fácil fazer os próximos, tá? Então, vamos para o exemplo B. Eu coloquei aqui o intervalo de 8 a 11, tá? Excluindo o número 8 e excluindo o número 11, tudo bem? Então, esse intervalo começa aqui no primeiro número, que a gente não consegue determinar quem é, depois do número 8, e no último número aqui, antes do número 11, tudo bem? Então, por exemplo, o número 9, o número 10, o número 9,8, o número 8,5, todos eles pertencem a esse intervalo, tudo bem? Então, vamos lá. Como que eu escrevo isso da forma algébrica, né? Então, utilizando as chaves. X pertencente a reais, tal que 8, né? É menor que x, que é menor que 11, tá? Então, eu não coloquei o menor ou igual em nenhum momento, tá? Porque tudo só tinha a bolinha aberta ali.
Ou, utilizando os colchetes, né? Eu poderia escrever assim, ó, 8, ponto e vírgula 11, tá? Colchete para fora, colchete para fora. Tudo bem? E aí os alunos sempre dizem, eu prefiro um jeito, eu prefiro outro jeito, né? A gente precisa saber os dois jeitos, porque a gente não sabe o que vai aparecer para nós, tá bom? Vamos lá para a letra C. As letras C e D são um pouquinho diferentes do que a gente fez antes, né? Porque essas duas letras, elas são intervalos que não são limitados, né? Aqui em uma das duas pontas, tá? Então, por exemplo, esse intervalo, ele é formado pelos números -4, incluindo o -4, né? Depois, todos os números que vêm depois do -4, -3, -2, -1, aí os outros números que aparecem aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bom, isso daí vai lá para frente, até o mais infinito, tá? Então, por exemplo, o número 100 pertence a esse intervalo, o número 1.000.000 pertence a esse intervalo, então esse daqui é um intervalo que não tem limitação aqui do lado direito, tá? Então, é um intervalo aqui que só tem uma limitação do lado esquerdo. Como que eu vou escrever esse intervalo? Utilizando a notação algébrica, né? Então, utilizando as chaves, pessoal. X pertencente a reais, né? Tá o quê? X é maior ou igual a -4. Tudo bem? Fecha a chave. Fecha a chave. Legal? Por que eu coloquei o maior ou igual, né? Porque são todos os números que estão depois do -4, incluindo o -4, porque a minha bolinha ali tá fechada, tá? Utilizando o colchete, a gente pode fazer assim, ó, -4, ponto e vírgula, né? E aí agora, como eu não tenho limitação do lado direito, eu vou colocar assim, mais infinito, tá? Mais infinito, legal? No -4, o colchete vai virado para dentro, porque ele está aqui dentro do intervalo, tá? A bolinha fechada. E no mais infinito, no menos infinito, bom, como o infinito não é um número, a gente não pode fechar nele, né? Digamos assim, eu vou colocar o colchete no infinito sempre virado para fora, sempre dando as costas para o infinito. Tudo bem? No último exemplo aqui, a gente tem mais um intervalo que não tem aqui uma limitação do lado esquerdo, tá? Então, esse daqui é um intervalo formado por todos os números que são menores que 15, tá? E aqui não inclui o 15, exclui o 15, porque aqui eu tenho uma bolinha aberta. Então, como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever assim, da forma com chaves, né? X pertencente a reais, tá o quê? X é menor que 15. E utilizando o colchetes, eu coloco assim, ó, menos infinito, tá? Porque eu tô vindo lá do menos infinito, até chegar onde? No 15. Como eu falei para vocês, no infinito o colchete é sempre para fora. E no 15 aqui também vai ser para fora, por quê, né? Porque eu tenho uma bolinha aberta, então eu estou excluindo o número, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no fórum da plataforma, tá? Ou vocês também podem mandar os comentários aqui no YouTube. Para a nossa aula do dia 26/3, que é a próxima quinta-feira, eu vou passar uma tarefa que é ler a página 21 e resolver os exercícios 51 e 52 da página 22, tá? E aí eu vou pedir para vocês conferirem as respostas lá no gabarito, no final do livro. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, pode mandar no fórum da plataforma, que na próxima aula eu abro o vídeo explicando os exercícios que vocês tiveram dificuldade, tudo bem? Um abraço para vocês, estou com saudades, até a próxima.